Olá a todos, hoje vamos continuar falando sobre a reta no plano e hoje vamos estudar a equação cartesiana da reta. Para isso vamos iniciar com uma definição que é a seguinte: dizemos que um vetor não nulo V é ortogonal a uma reta R e escrevemos V, esse símbolo R, se para quaisquer pontos AB pertencente a R o vetor AB é ortogonal ao vetor V. Ou seja, a gente já sabe olhar quando dois vetores são ortogonais, porque a gente já estudou o ângulo entre vetores. Se você não viu essa aula, vou deixar o link aqui para você dar uma olhada. Uma vez que a gente sabe olhar quando dois vetores são ortogonais, a gente vai definir o que é um vetor ser ortogonal a uma reta. Então, o que a gente está dizendo? Se você tem uma reta aqui e um vetor V, para saber se esse vetor é ortogonal a uma reta, o que a gente faz? A gente pega dois pontos quaisquer da reta e olha para o vetor AB. Aí, com esse vetor AB, a gente olha se esse vetor AB é ortogonal a V. Se eles forem ortogonais, então a gente vai dizer que a reta R é ortogonal ao vetor V. Com isso, agora a gente está em condições de obter uma equação para essa reta a partir dessa definição, que é da seguinte forma. Fixe um ponto A com coordenadas x0 e y0 de uma reta R. Está aqui, ó, uma reta R e um ponto A fixo. E seja V um vetor AB ortogonal a essa reta. Dado um ponto qualquer P de coordenadas xy dessa reta, R, está aqui, ó, pega P qualquer, pode estar em qualquer lugar. O A e o V estão fixos e o P ele é livre. Qualquer lugar que você pegar aqui, a gente vai tentar achar uma relação entre P e esse vetor V aqui. Como V é ortogonal a R, o que vai acontecer? Ó? AP, o vetor AP, vai ser ortogonal a V. E como eles são ortogonais, a gente tem que o produto escalar tem que ser zero. Então, R é ortogonal a V, significa que o vetor AP, que a gente pegou, é ortogonal a V. E isso significa que AP vezes V é zero. Com isso, a gente tem até agora o quê? P tem coordenadas xy, A tem coordenadas x0 e y0 e V tem coordenadas AB. E a gente tem essa equação, AP vezes V igual a zero. Substituindo as coordenadas, o que a gente vai ter? Quem é o vetor AP? O vetor AP são as coordenadas de P menos as coordenadas de A. Então, vai ficar x menos x0, y menos y0. E as coordenadas de V são A e B. Como é o produto escalar tem que dar zero. Como é que eu faço o produto escalar? Primeira coordenada vezes a primeira, segunda coordenada vezes a segunda. Eu vou ter isso aqui. Então, vai ficar A vezes x menos x0, B vezes y menos y0. E aí agora eu vou distribuir esse A e esse B. E a gente vai ficar com o quê? AX mais BY menos AX0 menos BY0. Está aqui. E aí isso daqui é um número fixo. As variáveis, quem está variando ali é o P. Então as variáveis são x e y. A, B, x0 e y0 são valores fixos. Então eu posso chamar isso tudo aqui de um valor só, que eu vou chamar de C. E aí a gente vai ter o seguinte, com isso, o ponto P tem que satisfazer, o ponto P, qualquer ponto da reta com coordenadas x, y, tem que satisfazer essa equação, AX mais BY mais C igual a zero. Essa equação é dita uma equação cartesiana da reta, tá vendo? Existe uma outra forma de deduzir a equação da reta, que a gente vê, por exemplo, no ensino médio, usando o coeficiente angular e o coeficiente linear. Mas aqui eu escolhi uma outra forma de deduzir essa equação cartesiana, porque a gente está usando geometria analítica com cálculo vetorial. Então, a gente consegue deduzir essa equação usando vetor ortogonal. E aí a gente tem uma interpretação geométrica. Esses coeficientes que aparecem aqui na equação, eles são exatamente os coeficientes de um vetor ortogonal a uma reta. E isso é bom para a gente resolver alguns problemas. Por exemplo, encontre a equação cartesiana da reta R, que passa por A 2, 2 e é ortogonal ao vetor U igual a 3, 2. Esse primeiro exemplo é a aplicação direta da fórmula. Vamos dar uma olhada. Aqui o que a gente tem? A gente quer achar uma reta que passa por A e é ortogonal a U. Eu já sei que essa reta vai ser da seguinte forma. R vai ser as coordenadas do vetor U, 3x mais 2y mais 1c, que é igual a zero. E aí, como o ponto A pertence à reta, ele tem que satisfazer essa equação. Então, eu vou substituir A aqui.
Substituindo A na equação, temos que vou ficar com 3 vezes 2 mais 2 vezes 2 mais C tem que ser igual a 0. Então, eu acho esse valor C. Vou ficar com 6 mais 4 mais C igual a 0. Isso implica que C vai ser 6 mais 4, 10, passando para cá, menos 10. Logo, qual é a equação da reta? R tem a equação 3x mais 2y menos 10 igual a 0. Bem simples, né? Vamos ver o item B. Desculpa, aqui não é item B e item A. Item 1 e item 2. Então, vamos ver o item 1. Encontre a equação cartesiana da reta que passa pelos pontos P igual a 1, 3 e Q igual a 5, menos 9. Agora, aqui a situação é diferente. Eu não tenho um vetor normal. Eu tenho uma reta R que eu quero descobrir, a equação dela, e eu tenho os pontos P e Q, que estão aqui. Ou seja, para descobrir a equação cartesiana da reta, eu preciso de um ponto, no caso eu tenho 2 e um vetor ortogonal. Eu não tenho um vetor ortogonal aqui, mas eu posso deduzir. Se eu olhar para esse vetor, PQ, vou chamar U de PQ e eu sei as coordenadas. Quais são as coordenadas de PQ? 5 menos 1, 4, menos 9, menos 3, menos 12. Esse vetor, ele é paralelo a R, certo? Para eu achar um vetor perpendicular, a gente já viu que é só eu trocar as coordenadas e trocar o sinal de uma delas. E aí, antes de fazer isso, eu vou olhar o seguinte, esse vetor, ele é múltiplo desse vetor aqui. Eu posso colocar 4 em evidência, ó. 4, 1 e menos 3. Então, esse vetor aqui também, como ele é múltiplo do PQ, ele também é paralelo a R, só que ele é um comprimento menor, né? Esse vetor aqui é um vetor desse tipo aqui, ó. Vou chamar ele de W. Então, ele é 4 vezes menor, tá vendo? Porque ele é um múltiplo de 4 do PQ. Vou pegar ele para ficar mais simples, mas eu posso fazer as contas com o próprio PQ. Mas vou pegar o W porque é mais simples. E aí, quem vai ser o meu V perpendicular à reta R? Vai ser, troco as coordenadas e troco o sinal de uma delas. Então, eu vou trocar o sinal dessa daqui, que está negativo. 3 e 1, ou seja, né, vou escrever assim, ó, W é paralelo a R, implica que V igual a, agora sim, trocando as coordenadas e o sinal de uma delas, fica perpendicular a R. Né, porque com essa operação que eu estou girando 90 graus o vetor W. Daí, a equação de R é da forma, as coordenadas do V, 3x mais y mais C igual a 0. E para achar o ponto C, basta eu substituir qualquer ponto da reta. Eu tenho 2. Vou pegar o ponto P. Substituindo P na equação da reta, temos que vai ser 3 vezes 1 mais y, que é 3, mais C igual a 0. O que eu vou ter vai ser 3 mais C igual a 0, que vai me dar 3 mais 3, 6, C igual a menos 6. Logo, a equação da reta vai ser 3x mais y menos 6 igual a 0. E aí a gente terminou o item 2. Então agora, para finalizar, vou deixar para vocês alguns exercícios para treinar essas coisas que a gente viu até agora. O primeiro é análogo ao que a gente fez. Encontre a equação cartesiana da reta R que passa pelo ponto A e é perpendicular ao vetor V igual a menos 1, 5. Fazer a mesma coisa. O segundo muda um pouquinho. Encontre a equação cartesiana da reta R que passa pelo ponto médio entre A e B e é perpendicular ao segmento AB. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Ele é diferente do que a gente viu. Ele vai passar pelo ponto médio. Então, primeiro você vai calcular o ponto médio entre A e B e ela vai ser perpendicular ao segmento AB. Ou seja, é a reta chamada mediatriz do segmento, que ela corta o segmento no meio e é perpendicular a ele.
O item C, a gente não fez nada parecido, mas é um exercício comum que dá para fazer. Basta você saber o que são equações paramétricas. A gente viu isso na última videoaula. Se você não viu, vou deixar o link aqui para você dar uma olhada. Ele é o seguinte: determine uma equação cartesiana da reta R, cujas equações paramétricas são essas. Então, se você conhece as equações paramétricas, como é que você obtém as equações cartesianas? Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer, que eu vou mostrar a resposta em seguida. Vamos ver a resposta? A resposta é o seguinte: do item A, fazendo a mesma coisa que a gente fez, vai ficar menos x mais 5y menos 3 igual a 0. O item B é achar primeiro o ponto médio, que é somar as coordenadas e dividir por 2, e olhar para o vetor AB. O vetor AB é 2 menos 4, que é múltiplo de 1 menos 2. É só colocar o 2 em evidência. Como a reta é ortogonal a esse vetor, ela também vai ser ortogonal a esse. Então, V igual a 1 menos 2, ortogonal a R. Assim, a reta R é dessa forma. Olha para os coeficientes. X, 1 vezes x1, menos 2 vezes y, mais c que a gente tem que determinar igual a 0. O c é só substituir o ponto. Quem é o ponto? M. M está na reta. Então, substituindo M nessa equação, a gente vai ficar com x menos 2y menos 2 igual a 0. O item C é só você saber que quando você tem a equação paramétrica da reta, esse ponto aqui é um ponto da reta e 3 e menos 1 é um vetor paralelo à reta. Então, A, 2 menos 3 pertence a R e U igual a 3 menos 1 paralelo a R. Daí, se você tem um vetor paralelo, é só você trocar as coordenadas de lugar e trocar o sinal de uma delas, que o vetor fica perpendicular a R. Portanto, a reta é dessa forma. X, 1 vezes x, mais 3 vezes y mais c igual a 0. Substituindo o ponto A, você tem essa equação aqui, x mais 3y menos 11 igual a 0. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.